Prezadas alunas e alunos de documentação técnica, eu sou o Rick, sou monitor da professora Lorena Tavares de Paula e essa é mais uma videoaula de documentação técnica sobre elaboração de trabalho técnico-científico. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as diretrizes normativas para elaboração do projeto final de curso. Os principais tipos de trabalhos técnicos científicos são a monografia, então você tem as disciplinas, TCCs ou PFC, dissertação, no caso de mestrado, tese, em caso de doutorado, além de relatório de pesquisa e artigo científico. Por que normalizar? A finalidade de garantir que a comunicação se faça de modo normal. O uso de regras e modelos que, em última instância, por serem socialmente compartilhados, provém a arquitetura básica dos canais de comunicação. Isso quer dizer que quando você produz um trabalho, e ele tem que estar dentro dessas normas, ele facilita para que outros pesquisadores, interessados, estudantes possam ver os seus resultados do seu trabalho, analisar. Então, para isso, existe uma formatação básica, padrão. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela estipula que um trabalho técnico ele precisa ser no formato de impressão A4. A fonte é Time News Roman ou Arial. O tamanho da fonte que vocês vão usar nos seus trabalhos é 12. O texto ele tem que ter esse espaçamento de 1,5. A margem superior e esquerda são de 3 centímetros. A inferior e a da direita são 2 centímetros. A paginação vai estar à direita da borda superior. As citações devem sempre ter fonte do tamanho menor do que os textos. Então, se a gente está usando a fonte 12, essa citação terá pelo menos a fonte 11, com um espaçamento simples. Então, essa é uma página que possui a formatação padrão ABNT. Existem diversas normas brasileiras, chamadas NBRs, que vão falar sobre cada parte desse trabalho. Então, você tem a NBR 14.724, que é sobre trabalhos acadêmicos, apresentação. NBR 10.719, que vai falar sobre apresentação de relatórios técnicos. As duas NBRs sobre citações de documentos e elaboração técnica a gente viu no vídeo anterior. A NBR 6.027 fala sobre o sumário. A NBR 6.024 fala sobre a numeração progressiva das seções de um documento, os procedimentos. E a NBR 6.028 fala sobre o resumo. Uma estrutura básica de um trabalho acadêmico, então ela possui elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, resumo, palavra-chave e sumário. Então você tem os elementos textuais, que é o seu trabalho em si, toda a sua pesquisa, e os elementos pós-textuais, que referem os anexos, glossários, apêndice, índice e referências. Então, os elementos pré-textuais, existem alguns que são obrigatórios, como a capa, a folha de rosto, resumo, palavras-chave e sumário. Existem algumas outras que são opcionais. Lombada e errata era muito usado no trabalho impresso, né? A lombada na lateral do trabalho, e a errata é quando você, de repente, com o trabalho já impresso, localizava algum erro, então você imprimia uma folha à parte e anexava junto ao trabalho impresso. Hoje, com os trabalhos digitais, você não vê nenhuma das duas opções. Então, você ainda tem como opção folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo da língua vernácula, resumo da língua estrangeira, lista de ilustrações, tabelas e abreviaturas. Na capa, você pode olhar nesse exemplo. No topo e centralizado, você tem o nome da instituição, faculdade, o curso da qual você frequenta. Logo abaixo, o nome do autor ou dos autores. Você tem o título do trabalho e caso houver um subtítulo, né? Então eles devem figurar na página de abertura do artigo e devem estar diferenciados e separados pelos 2 pontos. Na parte final da página, você tem a cidade e o ano. Na folha de rosto, então, você tem no topo o nome do autor ou dos autores, mais uma vez o título do trabalho e o subtítulo, se tiver, e há um texto com recuo, né, para falar sobre o tipo de trabalho, a graduação, a faculdade, a universidade e a titulação. Logo em seguida vem o nome do orientador e no final da página a cidade e o ano. Epígrafe, que é uma frase, um poema, um texto que você queira colocar
no seu trabalho. Não é obrigatório você colocar o título epígrafe, mas se você for colocar, então é necessário usar a fonte 14 maiúscula, negrito e centralizado. E embaixo, justificado, usando uma fonte 12 e com espaçamento simples, né, você coloca a frase que você queira acrescentar ao seu trabalho. A mesma coisa acontece com dedicatória, que você não é necessário colocar o título, né, dedicatória, mas se for colocar, tem que usar o padrão, tamanho 12, maiúsculo, negrito e centralizado. E embaixo, também justificado com recuo, fonte 12, né, espaçamento simples, você coloca o texto em que você faz a sua dedicatória. A lista de figuras, ela só é obrigatória a partir de que você insira 5 figuras no seu trabalho. Então, a partir disso, ela precisa ser numerada de forma sequencial, com os títulos. No topo ali, você deve utilizar a fonte 14 maiúscula, negrito e centralizado para descrever listas de figuras. Dá um espaçamento em branco de 1,5 de entrelinha. O texto ele deve estar em fonte 12, justificado com espaçamento de 1,5. E nessa sequência, a gente tem um exemplo ali da figura 9, que é sobre cronograma de atividades. Então, você repete o título e coloca a referência de página. A lista de tabelas também segue o mesmo padrão, ela é obrigatória a partir de 5 tabelas inseridas no seu trabalho, então você coloca no título lista de tabelas no tamanho 14, maiúsculo, negrito e centralizado. Há um espaçamento de uma linha em branco com entrelinha 1,5. O texto vai ter tamanho 12, justificando o espaçamento de 1,5. E como no exemplo anterior, sobre a tabela 9, é sobre resultados do mês, que está na página 35. A lista de abreviaturas e siglas, ela é importante você inserir caso você utilize muitas delas e orienta o seu leitor, que nem sempre pode estar familiarizado com as siglas que você está utilizando no seu trabalho. Então, é um guia rápido, né, para que ele possa se informar sobre do que você está falando, né? Como, por exemplo, a BNT, nesse exemplo aqui, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o FMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é só uma forma de facilitar para quem não, às vezes, não tem o domínio de todas as siglas que você está usando no seu trabalho. Agora vamos tratar de sumário, que está na NBR 6027. Ele é um elemento obrigatório e o sumário consiste da indicação do conteúdo do documento, enumerando suas divisões ou suas seções. Então, ele segue a mesma ordem do seu trabalho, com a mesma numeração. Então, é um indicativo de todos os títulos e subdivisões que você colocou no seu trabalho. Acaba que muita gente confunde sumário com índice, mas índice é aquele que aparece no final dos trabalhos, em que você tem a lista de assuntos ou palavras e as páginas onde eles aparecem. Na segunda parte aqui do sumário, fala que, havendo mais de um volume, o sumário deve constar a lista completa do trabalho de acordo com a NBR 6027. Isso quer dizer, isso é mais para trabalhos que têm mais de um volume, então você tem volume 1, volume 2, então nesse sumário deve constar a lista dos dois para indicação de suas divisões. Então aqui nós vemos um exemplo de sumário, que no capítulo 1 você tem a introdução, na página 6, no capítulo 2, referencial técnico, no capítulo 3, metodologia, mas aí há uma subdivisão ali. 3.1, elemento secundário, 3.1.1, elemento terciário, 3.1.1.1, elemento quaternário. Agora nós vamos falar de um outro elemento pré-textual obrigatório, que é o resumo seguido das palavras-chave. O resumo deve estar na língua do texto, então se você está escrevendo em português, o seu resumo deve estar em português. Esse resumo deve apresentar uma forma concisa, os objetivos, a metodologia e os resultados alcançados. Deve conter entre 100 e 250 palavras. Não deve conter citações. Deve dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular do verbo na voz ativa. Então, como exemplo, você pode escrever: esse artigo estuda, esse artigo descreve, essa pesquisa aborda. Abaixo do resumo devem constar as palavras-chave ou descritores.
Essas palavras ou termos são retirados do texto, que melhor representam um conteúdo. Elas também podem fazer parte de uma lista de vocabulários controlados, até para facilitar quem estiver pesquisando a conhecer as principais temáticas do seu estudo. Elas são colocadas após o resumo e sempre precedidas do termo palavras-chave. Elas são separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Logo abaixo existe a tradução, né, normalmente em inglês, mas ela pode também acrescentar uma terceira, que é espanhol ou francês, dependendo de onde você vai publicar. Ainda falando sobre resumo, o resumo informativo tem por finalidade deixar o leitor informado acerca dos principais pontos destacados no texto, proporcionando a ele a possibilidade de ter uma ideia geral do que se trata. O resumo indicativo indica somente os pontos relevantes, principais do texto, descartando a possibilidade de apresentar dados de natureza qualitativa e quantitativa. E ao resumo crítico, que trata-se de uma análise com base do ponto de vista do emissor acerca das ideias contidas no texto original. Em virtude desses aspectos, juízos de valor são amplamente permitidos. Entramos agora nos elementos textuais. É o trabalho propriamente dito, isto é, o desenvolvimento do tema abordado de forma lógica, de acordo com a metodologia adotada. Aqui existem as indicações de seção. O indicativo numérico de uma seção deve ser colocado antes do título, alinhado à esquerda e separado por um espaço. A seção primária, por serem as principais divisões de um texto, deve iniciar em uma folha própria, digitadas em caixa alta e negrito. Então você tem um como introdução. Mesmo que se ele terminar no meio da página, esse capítulo, você, ao passar para o capítulo 2, Universidade Tecnológica do Paraná, você tem que iniciar ela sempre numa folha nova. As seções secundárias devem ser digitadas em caixa alta. As seções terciárias devem ser digitadas somente com a primeira letra maiúscula. Aqui no exemplo você tem o 2, Universidade Tecnológica do Paraná. Então ela deve sempre começar numa página nova. Repare que após o 2 você não tem um ponto, você não tem um travessão. A seção secundária, 2.1, Campus Londrina, escrita em caixa alta, sem estar negritado. 2.1.1, Departamento de Divisões, com somente a primeira letra do título em maiúsculo. Na introdução, deve-se expor a finalidade e os objetivos do trabalho, de modo que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado. Essa introdução deve apresentar o assunto, objeto do estudo, o ponto de vista sobre o qual o assunto foi abordado, trabalhos anteriores que abordam o mesmo tema, e as justificativas que levaram à escolha do tema, o problema do tema, a hipótese do estudo, o objetivo pretendido, o método proposto, a razão da escolha do método e os principais resultados. Então você vai ter ali realmente um resumo um pouco mais amplo do seu trabalho. A segunda parte do seu trabalho, que é o desenvolvimento, é a parte principal do artigo, que contém exposição ordenada, pormenorizada do assunto tratado. Você divide esses trabalhos em seções e subseções e conforme o método que você está pesquisando. Então aqui você vai dividindo de acordo com a sua pesquisa e necessidade. E a terceira parte é a conclusão, que é a parte final do artigo, na qual se apresenta as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. Nas conclusões devem responder as questões da pesquisa. Então, se você trouxe um problema lá na introdução, aqui você vai responder essa questão. Deve ser breve, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Para artigos de revisão, deve-se excluir material, métodos e resultados. Mais uma vez reforçando, a NBR 10.520, que a citação é a menção no texto de uma informação colhida de outra fonte com o objetivo de esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto. A gente sempre repete de que a partir do momento que você consultou e usou fontes no seu trabalho, você deve sempre fazer as citações para evitar qualquer tipo de plágio ou algum problema futuro, de alguém acusando que você usou uma ideia falando que é sua, mas como na verdade era de outra pessoa. Então, após a conclusão, aparecem os elementos pós-textuais, onde o único deles obrigatório são as referências, mas que também pode ter glossário, apêndices, anexo e índice. Então, aqui nós vamos mostrar alguns exemplos. Então, aqui é um exemplo de referência, que é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permitem sua identificação individual.
Então, se você citou na sua pesquisa um trecho de Colomer, a pessoa interessada em ler a fonte original tem a possibilidade de vir aqui em referências através do sobrenome Colomer, descobrir o nome da autora, que é Teresa Colomer, e que esse trecho foi extraído do livro Introdução à Literatura Infantil e Juvenil Atual. Ele foi publicado em São Paulo através da editora Global em 2017. Aqui trazemos um exemplo de glossário. Esse foi usado em um trabalho sobre a área de educação inclusiva. Então, esse glossário é um conjunto de termos de uma área de conhecimento que traz os seus significados. Então, ele serve como guia para o seu leitor, que ele pode ser um especialista e conhecer todos esses termos, mas, de repente, você tem alguém que é mais leigo, está com alguma dúvida. Então, ele pode consultar esses termos de palavras que são pouco conhecidas e que podem gerar alguma dúvida nele no momento que ele está lendo o seu trabalho. Os anexos são documentos que não foram elaborados pelo autor, mas que são importantes para fundamentar o seu trabalho. Você pode colocar aqui fotos, ilustrações, mapas, fichas de pesquisa, relatórios que foram elaborados por terceiros, como aqui no exemplo, um termo de responsabilidade autoral feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E por fim, quando você tem elementos que foram desenvolvidos no transcorrer da sua pesquisa, ela entra como apêndice. Elas devem ser enumeradas em ordem alfabética. Durante o seu trabalho, você fez uma lista de entrevistas. Essas entrevistas elas foram analisadas e compiladas no corpo do seu trabalho. E aí você tem a possibilidade de colocar como apêndice, na íntegra, todos os questionários que foram aplicados e as respostas colhidas. Nesse último slide, trago a classificação da pesquisa, um trabalho técnico-científico, dentro da perspectiva da metodologia. No Moodle tem uma pasta com algumas referências bibliográficas para que você possa se aprofundar no tema. Em relação à natureza do objeto, ela pode ser uma pesquisa básica, que é uma pesquisa focada na melhoria das teorias científicas, ou uma pesquisa aplicada, que consiste na realização de trabalhos originais com a finalidade de aquisição de novos conhecimentos. A forma de abordagem ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Em objetivo, a pesquisa exploratória procura explorar um problema de modo a fornecer informações para uma investigação mais precisa. Na descritiva, você faz uma análise minuciosa e descritiva do objeto de estudo. A pesquisa explicativa é uma tentativa de conectar as ideias e fatores identificados para compreender as causas e efeitos de um determinado fenômeno. Em delineamento está justamente a metodologia a ser aplicada, que varia muito. Então, ela possui você pode fazer uma revisão bibliográfica, entrevista, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pode ser experimental, quase experimental, estudos de cortes, tecnológico, ex-post-facto, pesquisa-ação. Em local, você pode fazer essa pesquisa em um laboratório, um ambiente mais controlado, ou pode sair em campo para pesquisar e trazer os dados necessários para a sua pesquisa. Então, vocês podem ver que o modo de pesquisa ele varia muito e você precisa ter em mente que a ABNT ajuda a sistematizar essas ideias e os trabalhos de forma objetiva. Então, finalizamos essa aula. Então, qualquer dúvida, utilize os canais de comunicação.